Eu quero deixar bem claro aqui, eu faço isso antes de todas as entrevistas. Porque ainda existe pessoas que acham que essa rádio tem lado. Ainda existe pessoas, ouvintes, que acham, né, que a gente defende aqui político A, político B. E eu quero deixar claro que o único lado que essa rádio defende é o lado do povo. O único lado que essa rádio faz questão de deixar claro que defende é o lado do povo. Portanto, todas as perguntas que vai ser feita aqui ao candidato Pierre Logan são perguntas que, se o cidadão panelense aqui estivesse, faria ao candidato. Portanto, a entrevista é 1 hora de entrevista, começa a partir de agora. Pierre, é uma satisfação recebê-lo aqui. Todas as vezes que eu o convidei, você disse, só quero saber o dia e a hora que é para ver essa minha agenda aqui. Sempre foi assim. É uma satisfação recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde, Ubirajara, Neca, Cabelo de Raposa. Estamos aqui no estúdio com meu irmão J. Andrade e com o Guilherme Correia. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e uma boa tarde a todos, especialmente o nosso povo de Panelas, né? Muito bem. A primeira pergunta é o seguinte. Em 2020, quando o senhor fazia parte do grupo do atual prefeito, naquela época oposição, se falava na campanha, né, que era um novo tempo, uma nova história. O senhor foi um dos que enfrentou, né, tudo e todos, né, naquele momento. A eleição chegou, o povo foram para a rua, elegeram o atual prefeito, começou a administrar o município, começou a governar o município, porém, tudo aquilo que foi prometido ficou escancarado e não foi cumprido. E mesmo aquelas situações que foram cumpridas, poucas coisas que foram cumpridas, foi porque o senhor marcou pressão. O senhor foi para cima, o senhor cobrou, o senhor mostrava isso todos os dias no seu programa. E aí por isso ainda foi feita algumas coisas. Existem pessoas, a gente conversando, eu sempre estou em Panelas, na zona rural, sempre estou andando em Panelas, conversando com as pessoas. Tem pessoas que dizem que se sente hoje traído. E a minha pergunta é essa. O senhor se sente traído pelo atual prefeito? Não. O atual prefeito traiu as pessoas que acreditaram que ele faria diferente do que ele fez a vida toda. Traição é sempre contra a verdade. A traição não é contra Pierre, não é contra ninguém. Ele enganou a ele mesmo, pessoas que acreditaram nele. O senhor foi, inclusive, na época, quando todo mundo falava Pierre, é situação, é oposição, o senhor falava não. Só uma correção. Rubem estava na situação, ele era vice-prefeito de Joelma, e eu estava na oposição. Então eu não fiz parte do grupo dele, ele fez parte do meu. Ele veio para a oposição defendendo as pautas de oposição, pautas cujas quais ele jamais havia dito coisa nenhuma sobre elas. Ele aderiu a essas pautas com a promessa de que cumpriria cada uma delas. Então ele veio para a oposição. Foi eleito e não cumpriu as pautas que ele se comprometeu. Foi isso. Certo. O senhor foi um dos que o pessoal cobrava, né? Porque o vice-prefeito, o Genilson, ele rompeu, se tornou oposição ao atual prefeito. Isso, eu rompi primeiro. Mas existia aquela cobrança. Se o Pierre Logan é a situação, é a oposição, o que é? E o senhor falava, não, eu sou o povo. Não, o mandato coletivo. Eu me elegi prometendo as coisas que eu insisti e cumpri. E daí, quem tiver contra isso, no meio do caminho, eu sinto muito. E daí, quando o senhor rompeu, que o senhor se tornou oposição... 3 meses depois. O senhor disse que não ia ser mais candidato. A vereador. A vereador. Disse que não ia ser mais candidato. Mas aí, nem a vereador e também a prefeito, o senhor... Também não seria. Eu não prometi que não seria candidato a prefeito. A minha promessa foi que não seria candidato a vereador. Mas não havia interesse da minha parte em ser candidato a nada. A nada. Isso. O tempo passa... A candidatura do ex-prefeito Sérgio Miranda foi impugnada e eu aceitei a missão. Aí chegou essa bomba no seu colo. É um privilégio. Chegou essa bomba no seu colo para o senhor desarmar e seguir em frente. Nada disso. A natureza da bomba é explodir. É um privilégio receber essa bomba aí na mão. E aí... Pior seria se a população de Panelas não tivesse não tivesse uma única opção, que é o número 20, para digitar e fosse obrigado a escolher entre o nulo e o atual candidato de Panelas, que nem é opção, né? Aí, eu andando em Panelas e conversando com o povão, há pessoas que dizem que o ex-prefeito Sérgio Miranda traiu
o grupo agora também, agora atualmente, o grupo que ele deixou de ser candidato, disse que ele traiu o grupo, por que ele não falou antes? Primeiro é candidato, se torna candidato. Por que em Agrestina, o candidato lá, mesmo enrolado na justiça, mas está aí tentando ser candidato? Por que Sérgio Miranda não seguiu no mesmo caminho? Sérgio Miranda traiu o povo mais uma vez, porque falaram, na época, que ele desprezou Joelma, traiu Joelma, abandonou Joelma na campanha e por isso Joelma perdeu a eleição. E agora, mais uma vez, ele traiu o grupo que foi montado, que estava com o Sérgio Miranda, ele traiu. O que é que o senhor acha disso? Eu acho que as pessoas devem perguntar a Sérgio. Se ele traiu? É uma questão subjetiva que só ele pode responder. Isso versa sobre uma questão íntima das intenções dele, não está no campo do real. Eu não posso pegar, fazer uma autópsia e chegar a uma conclusão lógica a partir de uma inferência baseada no que as pessoas dizem. Isso está dentro do campo psicológico dele. Ele é quem pode responder se essas eram as intenções. O que eu posso avaliar como cidadão e como ser humano é que a candidatura dele foi impugnada e ele desistiu. Esses são os fatos. Agora, quais eram as intenções por trás dos fatos? Isso é uma pergunta que devem fazer a ele. Sérgio Miranda vai estar com o senhor nessa campanha até o fim? Porque até agora, né? Até agora nós estamos caminhando sozinho, um grupo completamente novo, completamente diferente, e as portas estão abertas para quem quiser entrar e para quem quiser sair. No nosso grupo, nós respeitamos a principal ordem do Criador, que é o livre-arbítrio. Entra quem quer, participa quem quer, sai quem quer, não participa se não quiser, e da minha parte, Deus que abençoe a todo mundo. Tem conversado com o ex-prefeito Sérgio? Não. Não. Tentei contato algumas vezes, não houve resposta, então eu parei de bater na porta. Neca, tua pergunta. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Neca. Pierre Loga, Jadiel. Lá todos são o Jardiel, qual é deles lá? Não, é Jadiel, sem R. Jadiel, né? Isso, é o anjo que foi enviado por Deus para avisar Abraão que não matasse seu filho. É isso que eu queria. Você tocou logo direto. Significa boa tarde. Aquele de que Deus se agrada. Eu vendo ontem uma reportagem sobre o Hezbollah, o líder do Hezbollah tem um significado parecido com isso. E é por isso que eu fiz essa pergunta a você. Pergunta não, nos comentários. Mas, de antemão, eu aqui nas entrevistas com os gestores da região, eu sou incumbido de fazer uma referência ou uma pergunta técnica sobre o cargo que quem está aqui tenta exercer ou pleiteia para com a sociedade. Meu amigo Pierre, você de Panelas e região, a candidatura de Pierre e de quem passa por aqui para a gestão pública, ela é independente. Existe os partidos, existe as candidaturas, mas o que eu quero perguntar e fazer um preâmbulo da pergunta é a candidatura, Everaldo, de Pierre, ela não é de um CPF. Ela é de uma ideia. Uma ideia que está sendo construída desde 2013. Eu venho observando essa ideia. A ideia da criação de um grupo de jovens lá em Panelas, onde eles eram inquietos com as situações das gestões que ali se encontravam. E na última eleição, ela teve o êxito. E Pierre foi um dos maiores protagonistas desta vitória. Teve outros? Tiveram. Mas, Pierre, você, durante 3 anos e uns 6 meses por aí, você tem o privilégio de ter o maior programa de streaming de audiência do Agreste Pernambucano. Eu não conheço outro que tem a audiência diária que o Café com Pierre tem. E você sempre fazia uma referência ao seu futuro pessoal e o seu futuro político.
Eu sou uma pessoa que você sabe muito bem como é que eu sou. Eu gosto de ficar, como matuto, nas nuvens. E eu me matutava. Quando eu soube que você vinha ser entrevistado aqui, fiz questão de dizer a Everaldo que estaria. Para dizer à sociedade de Panela que a candidatura de Pierre, ela não é dele. São das consequências das gestões. E ele, dentro de 2013, a sua inquietação para com as gestões, mas ele tem um objetivo, Everaldo. E eu queria perguntar para ele, esse objetivo que vai estar sendo construído, como eu disse numa publicação minha, é um novo ciclo. Quais são as verdadeiras intenções do Pierre? É sabido pela sociedade de Panela que existe, dentro da gestão pública, uma cadeia. Que essa cadeia, se ela se quebrar, cai, se desmonora como um boneco de areia numa praia. E eu estou vendo, permaneço de fora já há quase 4 anos das gestões, mas eu vejo que a cadeia que hoje tenta se manter e se construir, eles estão preocupados com essa sua ideia. Qual é essa ideia que preocupa tanto eles? A velha política e a política que querem se construir para o futuro de Panela. Neca, eu particularmente não estou defendendo nenhuma ideia nova, né? Eu disse que você começou com ela em 2013. Como eu estava dizendo, eu não estou defendendo nenhuma ideia nova. A ideia, ela vem, talvez antes do Gênesis, já na criação, quando Deus deixou para o ser humano o livre-arbítrio de poder escolher o que ele quer. Esse livre-arbítrio ele tem sido tolhido nos sistemas totalitarismos provincianos, que são as cidades do interior, em que obrigam funcionários públicos a irem para comícios de políticos, em que obrigam pessoas que têm contratos na prefeitura a defender bandeira, a fazer pesquisa, a colar adesivo. Então, quando eu defendo essas ideias, eu estou defendendo ideias que absolutamente não vêm de 2013, vêm muito antes disso, talvez milhares de anos antes disso. E que está em todos os lugares, em todas as religiões, em toda política verdadeira construída para organizar uma cidade. Talvez o assombro seja daquelas pessoas que não estão acostumadas ou não acreditam mais em pessoas que entram na política para fazer essa diferença. Eu acho que o amigo, desculpa ter lhe interrompido. A pergunta é, existe uma cadeia de gestão e existe dentro dessa cadeia grupos da sociedade que se aproveita da gestão pública e eles estão temendo. Eu andando no município de Panela esses últimos dias, vejo a temeridade de alguns empresários e algumas pessoas que se fazem presente na gestão pública com a austeridade da posição de Pierre. É isso, né? O livre-arbítrio, ele, apesar de ser um direito antigo e um direito central que nos foi dado como graça pelo Criador, o direito do livre-arbítrio assusta as pessoas que usam a política para se manter no poder. Então, quando eu defendo essa ideia de que as pessoas têm que ser livres para escolher o que querem escolher, isso assusta o legacy, né? O sistema. Isso assusta todos eles, porque pessoas livres, elas podem escolher quem quiserem para poder colocar no poder. E se elas forem livres para escolher, não vão escolher esses políticos que estão aí. E isso assusta. É isso que eu... Então, essa cadeia que você chama, que eu chamo de sistema e outros chamam de legacy, esse sistema ele está assustado porque alguém está dizendo às pessoas que elas podem ser livres, que elas podem entrar no funcionalismo público através dos próprios esforços, dos próprios estudos e não dever nada a apadrinhamento político nenhum. E isso faz com que o principal poder dos políticos que chegam ao poder hoje através da opressão seja válido. Da manipulação. Isso invalida, inviabiliza com que esses políticos que têm esses interesses espúrios consigam chegar no poder. O que eles fazem intimamente e de maneira que talvez nem eles compreendam é dizer como é que essa turma vai chegar ao poder sem oprimir o povo. Como é que eles vão chegar e se manter no poder
sem aprisionar ninguém, sem obrigar ninguém a fazer pesquisa. Como é que pode, sem uma pessoa depender do favor político dele, continuar votando nele? Se essa pessoa é livre para poder escolher. E ainda vou mais longe. Isso assusta. Isso assusta essas pessoas. E esses camaradas estão acostumados a fazer esse tipo de subpolítica, que é se apropriar do principal direito das pessoas, que é um direito natural, não é um direito dado pela lei humana, é um direito dado pela lei divina, que no direito nós chamamos de lei natural. Esse direito natural de liberdade assusta a turma porque as pessoas livres podem escolher quem elas quiserem. E uma coisa que eu notei, Pierre, é o novo modelo de política que você está fazendo dentro da cadeia da gestão pública. É isso que você está dizendo de fazer o famoso popular, o curral eleitoral. Mas uma coisa que você está fazendo... Eu quero desmanchar o curral eleitoral. Desmanchando... Pessoas... desmanchar outro modelo do Nordeste e do Brasil. Desmanchar tudo. Que é o político. O político chegar para o gestor e dizer assim, ó, eu tenho tantos votos, eu tenho a liderança tal, eu manobro o distrito tal e o povoado tal, você tem que ficar submisso a mim. Exatamente. Vamos nessa linha. Vamos acabar com os currais, vamos derrubar as cercas, vamos pular todos os cercados e deixar com que a pessoa que esteja no poder faça uma boa administração para merecer o voto, porque eles podem ou não abrir a porteira. E digo mais aqui, pessoas que estiverem interessadas em manter o sistema, pessoas que estão interessadas em vender seu voto, eu não estou interessado em comprar, não precisa nem me chamar para conversa. Certo. Ainda nessa linha, também tem pessoas em panelas que dizem assim, quando eu digo que tem pessoas, eu quero que o senhor entenda o seguinte, eu converso com o povo. Eu converso com as pessoas, eu não converso com político, eu converso com o povo. Você sabe que o povo é mais fácil de falar as coisas para mim do que para o senhor, do que para a Jota, do que para qualquer um aqui, né? E diz o seguinte, Pierre só entrou nessa, e ainda mais de última hora, porque ele sabe que não vai ganhar a eleição, ele sabe que ele não vai ser eleito, mas ele quer garantir, né, que em 2026 ele vai ter um candidato a deputado, né, a senador, a governador, que vai trazer para cá e vai se apresentar e vai se fortalecer para 2028. E tem aqueles que dizem assim, ele acha que com esse discurso dele, que o senhor disse no seu programa Café com Pierre, que os babões... Você vai demitir todos eles, os babões. E a pessoa diz assim, como é que ele quer ganhar, como é que ele quer ser prefeito de uma cidade, dizendo isso, falando isso? Tá vendo que ninguém vai votar? Eu disse, mas por quê? Porque ele disse que o povo, vírgula, né? Não é o povo, que tem muita gente de Bandeiras que vota com esse pensamento de vota, mas já está pensando no cargo futuro, já primeiro negocia e tal. E aí eu disse, olha, o vereador Costa disse, olha, eu discordo de você, eu acho que o Pierre Pierre é aquele ali. Quem votou em Pierre para vereador em 2020, votou no Pierre que eu, aqui nesse programa, chamava de doido. Muitas vezes eu chamei o senhor, que ele é um maluco, que ele é um doido, como é que pode fazer isso? E quem votou no Pierre naquela época, votou vendo aquele comportamento dele. Quando o Pierre ganhou a eleição, continuou com o mesmo comportamento, não mudou uma vírgula. E aí, o que o senhor diz para essas pessoas que falam isso? Que falam, né, o que eu acabei de falar agora? É que são várias perguntas. Sim. A primeira questão foi sobre eu saber que não vou ganhar as eleições, é isso? Certo. Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Quem sabe o dia de amanhã é o criador do tempo e do espaço. É ele que sabe o que vai acontecer. Então eu estou candidato a prefeito e não a mãe de Ná. Eu não estou querendo saber o que vai acontecer. A minha obrigação é falar a verdade, a minha obrigação é convencer o máximo de pessoas e colocar o projeto na mesa. E as pessoas têm que entender também que elas têm a responsabilidade delas em votar. Quem vai ganhar, no final das contas, ou perder, é o povo. Pierre não perde absolutamente nada. No dia 7, eu serei advogado, terei minha profissão, continuarei ganhando meu dinheiro e sustentando minha família sem depender de favor político de ninguém. Então veja, o mundo não vai acabar no dia 6 independente do que aconteça. E eu não sei o que acontecerá no dia 6. Primeira inferência lógica a partir da pergunta. Sobre demitir babões e bajuladores, serei um governante que não quero governar com babões, eu quero governar com pessoas técnicas e competentes. Serão as pessoas com quem eu gostaria de governar e com quem eu vou e com quem eu tenho interesse.
Se eu quisesse convencer os babões de votarem em mim, eu diria o contrário. Diria que eu vou mantê-los, né? Mas não tenho interesse em governar com essas pessoas. Bajulador é o principal sinal de incompetência. Quem bajula é porque não é competente para exercer a função. Se não é competente, por que eu manteria no emprego? Então, se alguém lhe disse isso, provavelmente é um babão e provavelmente está dizendo, eu não vou votar nesse cara porque eu vou perder o emprego. Se fosse uma pessoa competente, diria o seguinte, como eu sou competente, ele só está ameaçando os babões, logo, eu não sou ameaçado o que esse cara está dizendo. Não é isso? Então, quem se sente ameaçado em perder o emprego que eu farei quando chegar lá, são só os babões. Os competentes não precisam se preocupar. Tá vendo o complemento da pergunta anterior? Sim, sim. O medo da cadeia? Sim, sim. O medo da cadeia não é fiscalização, porque quem vai ser gestor não vai ser fiscal. Não estou preocupado, meu Tá irmão. entendendo? Eu vou colocar... A preocupação da sociedade hoje. Até os cargos de confiança, que normalmente são colocados por serem parentes e amigos, passarão por seleção. Se não for competente para exercer o cargo, não vai ficar no cargo. Porque quem paga essa conta no final é o povo. E ninguém, qualquer um, mesmo as pessoas que não votam em mim, concordam que ninguém quer pagar um funcionário incompetente. Você já pagou a um profissional... momento vai chegar, a gestão pública vai chegar a esse momento. Você já pagou a um funcionário ou a algum profissional liberal que é bom e caro? Você já pagou? Eu já um cara paguei. que é bom e caro, um médico que é muito bom, mas também é muito caro. Eu paguei numa construção agora, uma pessoa para fazer um negócio. Isso é caro, rapaz. Olha o resultado. Com certeza você acha mais caro, Neca, pagar pouco a um incompetente. Isso é que é caro. Perde material, perde tempo, perde tudo. Perde tudo. A benfeitura é aquela história de que o barato sai caro, né? Você contrata um funcionário barato, porém ruim, e você acaba pagando mais caro. Então é melhor pagar a um bom logo de uma vez, porque o dinheiro sai do bolso do povo. Everaldo, eu posso complementar essa pergunta ninguém sua? discorda disso, não. Eles podem até dizer, eu continuo votando em quem eu quero, mas discordar disso é que é difícil. Discordar de Sócrates é fácil, eu quero ver discordar da verdade. Pierre e nossos telespectadores, em especial a terra do Festival Nacional do Jerico, a terra dos Cabanos, a terra de Gregório Bezerra, meu amigo Pierre e toda a sociedade panelense. A política em Panelas, ultimamente, ela tá se desenrolando não para esse pleito. Eu andando sábado na feira, meu amigo Pierre, eu já vi gente já comentando, não essa eleição nem a de 2026, a eleição de 2028. As famílias de Panelas, acostumadas com o poder que eu conheço, que passei por lá 24 anos, conheço muito bem, 3 já estão pleiteando a próxima eleição de 2028. E eu fiquei observando assim, existe um desespero dessas 3 famílias para eleger os candidatos a vereador parentes seus, e eu vi dentro dessa preocupação como um desprezo com a eleição atual. E eu fiquei pensando, aonde é que está a sociedade de Panela, aqueles que tanto brigaram para mudar isso e hoje querem o pior. Faz a pergunta, nega. Eu posso fazer o preâmbulo, posso? Certo. O pior que pode acontecer, e eu fico perguntando, Pierre, você já falou muitas vezes em seus programas que o futuro político seu era isso, era aquilo, mas essa semente que está sendo plantada, ela dará fruto permanente? Qual semente? Política que você está plantando. Não, eu estou plantando... Eu sei que você já colocou dizendo que vai sair da política, a política é isso, aquilo. Eu quero saber assim, Neca, essa semente de ideia que você está plantando nos jovens de Panela, eu não coloco nem a velha política, o jovem de Panela, ela será permanente ou ela só é temporária? Cada dia do seu próprio mal, e o futuro pertence a Deus. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre as propostas e as ideias atuais,
Eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Agora, eu não tive o prazer posso, de pegar teu plano de governo, infelizmente. Eu não posso falar sobre o que é que vai acontecer no futuro, porque é Deus que sabe das coisas. Eu não previa, não imaginava e não planejava ser candidato a prefeito e aqui estou. Certo. Atendendo a umas determinações dos acontecimentos, do que eu acredito que é o correto, de não deixar um grupo que não acredita no atual desgovernante da cidade de simplesmente só ter uma opção que nem opção é para mudança de nada. Certo. Então eu obedeci aos desígnios que eu acredito que seja do meu criador, que é de não abandonar as pessoas que se sentiram de fato abandonadas por um ou por outro. Então não foi um plano, não foi um projeto, não foi nenhuma ideia inicial. E se eu não aprender nada com o que aconteceu e ficar pensando que controlo o futuro, eu vou estar me enganando. Mas Pierre, presta atenção, pessoas. mas você tem por exemplo, você hoje, felizmente, caiu na sua mão um momento onde você vai ter que ser, que você é hoje o pré-candidato deferido pelo TRE. Eu sou o candidato. Aí presta atenção, olha bem, esse candidato, número 20. Esse ser candidato, ele já tem uma proposta de vida, onde aqui nesse microfone eu já fiz referência a ela, que você não mudou. Isso. Do jeito que você começou, que você até hoje, 3 anos e 9 meses, você não mudou a sua personalidade política e nem seus pensamentos. Você se poldou em algumas atitudes. Isso. Tá entendendo? O que eu quero dizer é que, por exemplo, você não está aqui de brincadeira, e nós não estamos. A proposta de política, que todo mundo já conhece sua, de uma posição. O que eu digo é assim, um ciclo novo de política, que eu coloquei como fosse uma sementezinha. Tá, faz a pergunta. Não, com ela vai me atrapalhar de novo, não. Não tô atrapalhando. Preste atenção. É porque cansa. Não o cansa. ouvinte em casa, não o cansa, ouvinte não. em Se vocês casa, quiserem, não, eu posso presta atenção, mediar o como é- debate. o ouvinte em casa, ele fica esperando a pergunta e você no seu PEAN, no seu pré-an, no seu... Meu Deus. Preâmbulo. Na sua preparação, obrigado, porque não saiu não. Na sua preparação para fazer a pergunta, o pessoal fica em casa, cadê a pergunta? Não, e acaba esquecendo É porque do fio você da não meada. notou a posição que Entendi, Pierre eu coloca, entendi a posição que tudo. Pierre coloca, ele não tudo. responde. Eu entendi tudo. O Pierre Presta atenção, responde. Pierre não responde e Pierre se colocou Responde. a mesma porque pergunta. Pierre, O que eu quero dizer vamos lá. aqui, O o que eu Pierre- quero dizer, presta atenção, Evandro. O que eu quero dizer, eu sei que já coloquei que eu não vi o projeto dele de governo. Mas você vai Mas eu falar daqui a conheço as pouquinho. suas posições. Posições não é projeto. Tá. Ela Peraí, pode ser motivada. Agora, por exemplo, qual é a sua posição que tanto intimida a situação? Eu respondi essa pergunta. Não, você Bom, disse que vamos lá, aqui vamos lá, seria vamos lá, austeridade, senão a gente não que sai seria a desse assunto. capacidade de colocação de fundos Isso, funcionários. o Mas que olha bem, assusta é isso é que muito maior. Essa- Isso a nós gente- estamos falando só a de gente- gerir funcionário, não. Tá. Nós estamos falando do município Não, como mas todo. eu respondi antes de falar sobre a questão dos funcionários. Eu respondi que o que assusta a classe política e o legacy é pregar a verdade para as pessoas dizendo que elas podem ser livres. Isso foi respondido. Certo. E depois foi perguntado sobre essa questão de bajuladores Sim. perder os empregos. Eu também respondi que eles não terão espaço porque eu quero pessoas técnicas, competentes e até cargos de confiança serão selecionados. O senhor falou aí que se a gente quiser fazer perguntas sobre o momento e o futuro, sobre a sua É que a proposta, pergunta do nós vamos REC fazer. Nós vamos fazer essa pergunta. Mas essas perguntas que nós estamos fazendo agora, ela é importante para acabar de uma vez por todas com o disse-me-disse na cidade. Por exemplo, quando eu perguntei sobre o Sérgio Miranda, o senhor explicou. Então, aqueles que conversaram comigo, já entenderam a sua resposta. E eu vou fazer mais uma. É sobre Genilson. As pessoas precisam saber qual a situação no momento que está o candidato Pierre com o ex-prefeito Sérgio Miranda, para acabar com o disse-me-disse, e precisam saber como é que está a situação política de Pierre com Genilson. Genilson vai também participar da sua campanha. As pessoas querem saber disso em casa, para acabar com o disse-me-disse. Para quando eu for conversar com as pessoas, ele dizer, olha, eu não vou perguntar mais a você, porque você perguntou na rádio e ele já deu a resposta, então eu não vou perguntar mais. Genilson Lucena vai fazer parte da sua campanha, está fazendo parte. Eu também respondi essa pergunta. Certo. Eu disse que a porta está aberta para entrar e para sair. Eu liguei para o ex-prefeito, ele não atendeu, eu não liguei mais. Eu liguei para Genilson, ele não atendeu, eu não liguei mais. E eles são bem-vindos se eles quiserem fazer parte de qualquer grupo. Como eles não se manifestaram, eu tenho que seguir o caminho. Eu não posso ficar esperando as pessoas e nem posso ficar batendo em porta que não é aberta.
Não é isso? Isso. E essa resposta foi dada para um, é dado para eles e para todos os que quiserem ou não quiserem participar. Mais uma vez eu volto ao ponto. Deus deu livre-arbítrio para as pessoas e eu não sou ninguém para tirá-lo. Então cada um escolhe o que quer fazer da vida. Não é assim? Todos eles são bem-vindos, a hora que quiserem participar, como puder ajudar. Qualquer cidadão que está me assistindo agora pode participar dessa campanha. Nós estamos sem deputado, nós estamos sem governadora, nós estamos sem apoio financeiro, aceitamos voluntários e qualquer um que queira ajudar na campanha e não estamos nos dando ao luxo de apelar para o próprio ego ou para qualquer sentimento de abandono para simplesmente piorar o grupo. Todos são bem-vindos para entrar, todos são bem-vindos para sair, porque essa é a lei de Deus e eu não vou contrariá-la. É só isso. Qualquer pergunta que quiserem fazer para o Genilson, façam para ele. Certo. Se quiserem perguntar para Sérgio, façam para ele. Eu tenho certeza que eles terão o mesmo prazer em responder que eu estou tendo agora. Mas veja a importância, vamos olhar para a importância da sua resposta. O senhor disse o que muita gente não sabe em Panelas, que ligou. Quem é que a maioria não sabe? Só isso. O senhor ligou, mas as pessoas com qual eu conversei não sabiam disso. O senhor tinha ligado. Vejam, as pessoas do grupo sabem que houve compromisso de todos em participarem em uma reunião com todos os que estavam participando. Então, assim, o que eu estou dizendo para a maioria do grupo já não é novidade. Porque houveram aqueles que disseram, eu vou fazer campanha como se fosse para Sérgio, vou fazer campanha como se fosse para mim, vou fazer campanha como se fosse, como se não houvesse amanhã, e foram os primeiros a pular do barco. Esse é um momento crucial de crise em um determinado grupo. O movimento serve para ver quem é quem, só. E cada um que estiver cumprindo o seu compromisso, não está devendo nada a ninguém. Quando Sérgio Miranda desistiu da campanha, desistiu da candidatura, aí disse, agora o candidato é Pierre Logan. 24 horas. Não. Tá. Ele perguntou se tinha algum interessado, ninguém se interessou e algumas pessoas do grupo apontaram para mim. Quer dizer que aquela fala que ele deu numa rádio aí, como é que foi aquilo? Eu não sei qual foi a fala. Tá. Então, aí o senhor se tornou candidato, né, a prefeito por Panelas, e em 24 horas, em menos de 24 horas, acredito, algumas pessoas saíram fora e pularam de um lado para outro, deixaram e foram para o outro lado. É isso aí. E disseram, pronto, agora acabou porque fulano pulou, agora acabou porque ciclano pulou, e agora acabou, agora que não ganha mesmo. Como é que o senhor fala para essas pessoas que... As pessoas que pularam, né, que a linguagem é essa mesmo, o tema é esse mesmo, pularam, e para essas pessoas que estão pensando pular, o que é que o senhor diz para essas pessoas? Para os que estão pensando, se quiserem ir, vão com Deus, e para os que foram, Deus abençoe. Pronto. É isso. Ele já disse isso em outra... Já. Mas ele disse lá, eu quero que ele diga aqui no programa. Eu acabei de dizer de novo. Não, o senhor disse. Eu não tenho nenhum julgamento de valor a respeito disso, porque... Nós estamos falando... Isso aqui é o Pablo Marçal de Panelas, viu? O Pablo Marçal de Panelas. Veja só. O Pablo Marçal da região. Direto, né? É muito simples. É muito simples. Veja só. Aí ele está corretíssimo. Ele tá correto. Claro que está, né? Não, vamos lá, veja só. Existe uma lógica para a pessoa não votar quando tem 8 anos de idade. A pessoa só vota depois dos 16, né? Certo. Pronto, existe uma lógica para isso. Se alguém aí em casa acredita que as pessoas que foram 24 horas após aquele que era símbolo de sua idolatria ter desistido, se as pessoas acham que o prefeito ficou melhor de um dia para o outro, acreditem neles. Se as pessoas acham que eles foram avaliar pautas de governo e chegaram à conclusão que, durante 4 anos em que eles criticavam, condenavam, vilipendiavam, ofendiam o atual prefeito, de repente eles mudaram de opinião magicamente através de um milagre vindo dos infernos, então que acreditem nele. Não, é porque de Deus não viria. Eu sei. Então, se as pessoas acreditam que o mundo mudou depois que o ex-prefeito desistiu da candidatura e que o prefeito do nada começou a ficar bom, em menos de 24 horas, vão com ele, não tem problema. No final das contas, sabe como é? Eugênio acabou de chegar aqui do Blog BR5. Sabe o que é que vai dizer no final das contas? A culpa foi da serpente. Não é assim? A culpa é sempre do outro, foi por conta disso, é porque eu precisava de dinheiro, é porque eu precisava disso, é porque minha família precisava de um emprego, foi porque prometeram. A culpa é sempre da serpente, do Ninguém outro. Ninguém assume. Exatamente. Então, assim, quem foi, por qualquer motivo que seja, não me deve explicação nenhuma, é livre. Tem alguém, eu vou dizer alguém, mas
conte com A maiúsculo aí, que intimamente sabe por que é que as pessoas foram, que tá em todo lugar e vê tudo, não é assim? O julgamento é com ele, meu irmão. Vai chegar uma hora que vai passar pra esquerda e não tem conversa, certo? Então, eu não tenho absolutamente nenhuma crítica a fazer, Você não vai mudar a personalidade de ninguém. Não mudou, meu irmão, não mudou, não adianta, nada do que eu falo. Eu só queria responder aqui um telespectador. Não, o telespectador que tá metendo o pau em mim aqui. Calma. A gente vai... Já concluiu, pô. Não, a gente vai ao intervalo comercial. Deixa eu só dizer aqui. Eu queria deixar para esse rapaz que tá me metendo o pau aqui, eu queria dizer a ele que a única pessoa do grupo, eu não participei da escolha de Pierre, mas eu fui o único do grupo que liguei para Pierre e disse: Pierre, se não tiver um vice aí, estou presidente do MDB e serei seu vice. E depois cheguei aqui no programa nesse horário e disse também. Verdade, Pierre? É verdade, só que essa informação de que tem alguém metendo pau em você é nova pra mim. Metendo Vamos ao intervalo. Nosso amigo Eugênio de Lima, aqui fazendo parte da mesa. Primeiro enquadramento da história. Faz parte da nossa equipe. O Eugênio, sempre que vem aqui, é bem-vindo, faz questão. Eu acho que tem hora que ele não quer nem vir aqui, porque toda vez que ele chega aqui, eu faço questão que ele venha para a bancada. Primeiro, pelo respeito e pela credibilidade que o Eugênio tem com o trabalho, gente, nessa área de informação. O Eugênio, ele é muito cuidadoso, muito competente, e aí a gente faz questão que ele venha para cá. A gente fica muito feliz. Eugênio, boa tarde. Meu amigo Everaldo, aos colegas aqui da bancada, a todos os ouvintes, excelente tarde a todos. Posso já... Pode fazer a pergunta ao Pierre. Ao candidato Pierre. Pierre, são duas perguntas simples. A primeira é o seguinte, emendando isso que já foi falado aqui pelo Neca, pelo Everaldo, você bem objetivo. Quase que saiu uma briga aqui, mas no final deu certo. Eu ia perguntar se as cadeiras foram parafusadas aqui. Há uma imaturidade de muitos eleitores de se compreender que quando se elege um político para o executivo, o elege para governar, mas a oposição também é eleita para fiscalizar. Em certa medida ela está ali para fiscalizar. Como você falou, não sabemos qual vai ser o resultado do dia 6, só sabemos no dia, né, no final ali da contagem dos votos, mas caso você não tendo êxito nessa eleição, você vai continuar, você automaticamente, não tendo êxito, seria eleito para ser oposição. Você vai manter esse trabalho de fiscalização que você fez durante esses 4 anos como vereador, você vai manter isso como, querendo ou não, líder, né, da oposição, dessa nova oposição que está surgindo em Panela. Você vai manter esse mesmo empenho, fiscalizando, cobrando? Não existe um cargo para oposição, né? Isso. Todo cidadão, ele tem... pela própria natureza da palavra cidadão, ele tem a obrigação de tomar conta do dinheiro público, já que ele paga as contas, não é isso? Então é mais do que o papel de oposição, isso é o papel de cidadão, é natural. Há os remédios constitucionais, como mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular, são instrumentos criados para que o cidadão possa exercer o seu direito de fiscalização. Então, sim, farei isso, mas como cidadão. Sim. Naturalmente, isso é visto pelo governo como uma liderança de oposição, não é isso? Isso mesmo. Mas como não existe esse cargo, ou melhor, existe, mas esse cargo é de todo cidadão, né? Isso. E naturalmente, eu sou assim, né? Eu não aceito ser escravo de absolutamente nenhum principado desse aí dado, não. Eu faço essa indagação porque, geralmente, quando se termina a eleição, aquele que... a oposição, aquele que perdeu, acaba assumindo, só aparecendo 4 anos depois. Então, pela tua resposta, vai manter esse... Já aconteceu antes de ser candidato, né? Em 2011, quando nós fizemos a primeira manifestação e criamos a Revolução Cultural, eu não tinha cargo eletivo nenhum. Na eleição seguinte, não participei, não postulei nenhum cargo eletivo, continuei cobrando. Depois, participei, venci as eleições, continuei cobrando. É um comportamento natural, não se trata de cargo, não. A segunda questão, Everaldo, que eu queria colocar aqui para o Pierre. Pierre, você vem acompanhando as duas campanhas, até pelo dever jornalístico, né? Que tem que estar acompanhando. E você falou uma frase emblemática que, caso sendo eleito, você, agora não lembra o período que você colocou, acho que foi 2 anos, conseguiria gerar... Acho que foi 5 mil empregos, né? Em 2 anos. E você citou a questão da cooperativas. Cooperativas, eu pergunto... incentivos
e empresas. Eu queria chegar justamente nessa questão da cooperativa, porque eu acho que falta ainda por parte da imprensa questionar essa questão por um motivo. Eu venho de uma região ali da zona da Mata Lagoana que a gente tem muita cooperativa de laranja. Isso aí faz com que a mercadoria da zona da Mata seja escoada por Recife, Campina Grande, João Pessoa. E tem gente centenas de famílias que vivem bem. Isso. Lá no sertão alagoano você tem batalha também com as cooperativas de leite, né? Pierre, como é que você... Aqui bem perto, em Taquaritinga, eles vivem em cooperativas de café, né? E aí é justamente também isso. Como é que você imagina desenvolver essa proposta em Panelas? Como é que você, caso eleito, iria dar o pontapé inicial nesse projeto? Para isso acontecer, a administração precisa ser descentralizada. Então você precisa estabelecer comandos, porque Panelas tem uma particularidade. É um município bastante espalhado. Então você tem uma Vila de Cruzes, que é uma cidade pequena praticamente, tem São Lázaro, tem o Bola, que são lugares que são um pouco mais afastados. Você coloca uma subprefeitura no Bola, em Cruzes e em São Lázaro. A partir daí você já tem uma gerência mais descentralizada. Existem particularidades de algumas localidades de Panelas. Por exemplo, o Brejinho é proeminente na questão de verduras e tudo mais, não é isso? Você cria uma cooperativa no Brejinho, obedecendo à natureza daquele povoado e o que eles já têm para oferecer. Não existe sequer uma rota para a pessoa sair do Brejinho de maneira digna, pelo menos para vir para Cupira. Existe essa rota? Não, que eu saiba não. Você cria a rota, porque você precisa de uma rota de escoamento de mercadoria. E você precisa incentivar aquelas pessoas levando ciência. E ciência, quando eu falo de órgãos que já existem, o Embrapa e outros, você faz parcerias. Através dessas parcerias, criando a cooperativa e dando uma via de escoamento da mercadoria, você consegue facilmente fazer com que eles precisem de mais pessoas para mais mercadorias para poder escoar. Naturalmente, você aumenta a produção. Aumentando a produção, o emprego. Esse é um exemplo do Brejinho. Nós temos, por exemplo, o Amolá, outra particularidade, outra cooperativa, outra realidade. E assim você faz em todos os lugares. E claro, se você centralizasse tudo isso na cidade, você precisaria deslocar as pessoas para o centro, em que esses lugares ficariam abandonados, como o sítio Bela Vista acabou em Panelas. Sabe onde é que fica? Não. Sabe onde é que fica? Não. Pois é Boa Vista, né? Boa Vista. Vocês não sabem porque não existe mais o... Pois é, a maioria não sabe porque não existe mais o sítio. Tu sabe, né? Mas não existe o sítio mais. Acabou. Passa lá. Acabou. Porque... Pois é, agora virou um cercado, tem uma casa lá ainda, acho que é Tololó, enfim, que ainda mora lá, mas o sítio, existia escola, existia um povoado, crianças iriam e simplesmente acabou. Por quê? Por conta dessa centralização desenfreada e absurda de poder. Muito bem. Neca, tem mais perguntas? Fica à vontade. Eu respondi a pergunta. Respondeu. Fica à vontade, Neca, para mais uma pergunta. E essa foi boa que puxou do programa de... Sim. Eu não sei, de governo dele. Meu amigo Pierre, é um prazer da gente aqui da casa ter você, sempre que você dá essa audiência a todos nós aqui, é muito importante para o nosso veículo. Nosso veículo até bem pouco tempo, segundo o seu Zé Maria, era 1%. Mas eu queria, do amigo Pierre, que você falasse agora para a juventude de Panela. Qual seria suas, assim, uma proposta... Você já falou bastante disso, mas eu queria que você dissesse agora para a região como um todo, através das ondas da Nova e o streaming da TV. A juventude espera o quê do candidato a prefeito hoje, dentro... Eu não vou nem falar desses 5 mil que você falou aqui, mas o que é que existe dentro do município de Panela hoje que dá uma opção de um gestor criar oportunidade para os jovens que estão saindo agora do ensino médio e procurando o emprego? Qual seria a sua ideia para essa juventude? São duas perguntas. O que tem hoje e o que qual a minha ideia? E qual a sua ideia? O que tem hoje é injeção no mundo das drogas e saída de Panelas para quem quiser emprego. É o que tem hoje. Para quem está terminando o ensino médio, não existe perspectiva. Ou sai de Panelas ou entra nas drogas, né? Ou busca outro meio. Não se prepara. Qual seria a sua ideia para Aí vai. Você dá a finalidade devida ao programa da valorização humana. Eu vou explicar de novo. Tem uma moça lá no Bola que é judoca, tem várias medalhas. E não existe nenhum incentivo para ela continuar. Ela vai pela família e por conta da vocação dela. O que é que o poder público pode fazer com isso? Pega o jovem,
dá a ela uma bolsa da valorização humana para que ela possa exercer isso de maneira profissional inicialmente. Dá todas as condições possíveis para que ela seja um profissional nesse esporte que ela gosta. Eu estou usando um exemplo, mas isso serve para o geral. Primeiro, o jovem tem que entender que ele está num período de transição. Um período de transição em que ele está em guerra com o mundo e com os hormônios, mas que daqui a pouco vai bater na porta dele a necessidade de construir uma família e sustentá-la. Então você tem que prepará-lo para o mercado de trabalho. Como? Colocando escolas em tempo integral, que já começa da creche, porque a criança de hoje vai ser o jovem de amanhã. Você coloca em tempo integral e dentro desse tempo de estudo, eles vão poder escolher as matérias ou em questões de matéria no geral, esporte e tudo mais, que pode fazer com que elas se desenvolvam e a partir dali fazer um teste vocacional e já começar, através de um curso técnico, que pode inclusive ser em parceria com essas cooperativas, ter uma profissão. Então, existem jovens que têm vocação intelectual, esses precisam naturalmente ir para um curso universitário. Existem jovens que não têm vocação intelectual, eles querem curso técnico, eles querem uma profissão já. Não faz sentido uma pessoa que quer ser um mecânico de automóveis entrar numa faculdade de pedagogia. Não faz sentido nenhum. Então o que você vai fazer? Colocar essa pessoa num curso técnico de mecânica para que ele possa desenvolver o talento dele. Se alguém quiser ser um professor, aí ele precisa ser instruído para que ele busque uma universidade e tenha essa formação. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é um teste vocacional e baseado na vocação e no interesse, o governo incentivar. Certo. Isso é simples de fazer, só que... Aí vocês vão me perguntar, e por que ninguém faz? Porque isso dá independência para a pessoa e não dá voto no futuro se o cara não fizer um governo que preste. Então não é interessante para o político do sistema. O interessante é manter a pessoa dependente do sistema para poder votar nele e ficar nessa retroalimentação. Muito bem, estamos conversando com o candidato a prefeito por Panelas, Pierre Logan. Tem várias perguntas aqui, eu vi pelo menos 3 perguntas aqui, praticamente a mesma, né? E aí eu vou fazer, eu vou pegar aqui, já subiu aqui, você acreditou, isso aqui foi o Carlos Miguel, você acreditou em Sérgio Miranda de uma hora para outra, e agora? Se arrepende? A premissa é falsa. Não acreditei em Sérgio Miranda de uma hora para outra e nem nunca. Eu não manifestei apoio ao ex-prefeito Sérgio Miranda e estava esperando justamente a publicação do plano de governo e a discussão das ideias para poder dizer se eu estava ou não alinhado com aquele projeto. Não deu tempo. Ele desistiu. O atual prefeito de Panelas, em 2020, prometeu um emprego. Isso. Né? Prometeu emprego e tal, que ia transformar Panelas, que Panelas ia ser a cidade do emprego, que era um novo tempo, uma nova história, o tempo passou e cadê os empregos? E aí, nessa questão de emprego, o senhor acabou de falar, mas o senhor falou direcionado aos jovens, né? A pergunta é basicamente a geral, mesma, mas eu insisto. Para aquelas pessoas que dizem, cadê a promessa de emprego, né? A gente que fica aqui dependendo de prefeitura, qual o seu projeto nessa área? O senhor falou, no geral, mas eu queria ainda insistir para aquele ouvinte que diz assim, e agora? O Pierre disse que vai governar diferente. Não vai ter puxa-saco na prefeitura, vai demitir todo mundo. E as pessoas, quando votam, pensam logo no emprego. E eu vou, no dia 1º de janeiro, a primeira porta que vai bater na prefeitura vai do emprego. Mas essa questão aí é só para bajulador. Certo, entendi. Só para bajulador. Mas aí, para aquelas pessoas... Não haverá cargo de bajulador. Certo. Mas aí, para aquele cidadão que está lá... Mas sim... E para emprego, para que a gente não tenha que sair de Panelas para vir trabalhar em Cupira, não tenha que sair para trabalhar em Caruaru, ou até mesmo ter que ir para São Paulo, né, Neca? São Paulo, Recife, para ir trabalhar. Eu quero que o senhor diga para esses cooperativas, incentivos, cursos técnicos, tudo isso aí serve para o jovem se preparar para quando tiver adulto e para o adulto sustentar a sua família. Tem pergunta? A sua última, que a gente vai dar um tempo aqui para ele falar diretamente ao povo. Então eu vou sintetizar aqui em 2 em 1. Tá. Pierre, questão do transporte escolar. A gente percebe que a população que mora no Panorama, eu já falei isso diversas vezes, mas parece que o pessoal não tem resposta para isso. Tem crianças de 2 anos que são, eu vou usar a expressão, arrastadas na chuva em época de inverno para a creche. Né? Sendo que há transporte e parece que não é disponibilizado para essa comunidade que mora ali no entorno do posto de verba, né, que chama ali.
Aqui em Cupira a gente percebe que a secretária de Cupira deu solução a essa questão. Criou aí e resolveu essa questão. Até uma entrevista que ela me concedeu, ela disse como fez. Como fez? Ela... Porque tem a questão porque a desculpa é o Tribunal de Contas, né? Não, porque tem uma questão de quilometragem e tal. Ela disse, a gente pegou o transporte saindo do sítio, cortando por dentro da cidade e pegando essas crianças. Mesmo projeto da via de escoamento que vem do Brejinho para Cupira. Aí eu queria já colocar uma segunda questão. A gente percebe que todas as cidades que são margeadas por rodovias federais e que acabam usando essas margens para o seu desenvolvimento econômico, turístico e assim por diante, o exemplo vou dar aqui, Queimadas na Paraíba, consegue fazer com que pessoas venham, sejam convidadas a ficar na cidade, gastar na cidade, conhecer a cidade. Panelas tem toda é cortada ali pela BR-104, segundo a PRF. Passa cerca de 5 a 6 mil veículos por dia nessa rodovia. O que é que o poder público poderia fazer para desenvolver essas margens da BR, para convidar aqueles que trafegam ali a conhecer Panelas, a conhecer a história, até o desenvolvimento turístico da cidade? O que é que poderia ser feito nesse sentido? Primeira questão da educação, né? Na questão da educação, além dessa melhoria das vias de transporte, o que poderia fazer era minimamente descentralizar a educação, que se chama de educação capilarizada. Funciona na Finlândia, que é a melhor educação do mundo, o Japão e outros, né? Que fazem parte dos países que têm a melhor educação do mundo. A capilarização da educação. Só isso, eu acredito que já resolveria metade de todos os problemas. Outra metade, o próprio povo de Panelas sabe qual é? Estrada. Se você resolver a questão das estradas, fica fácil. As crianças que tiverem necessidade de se locomoverem. As outras não. As outras que não precisarem se locomover vão ter escola perto de casa, que inclusive a maioria das escolas que Panelas tinha foram abandonadas, né? O Zé Júlio já mostrou várias delas, inclusive tem uma na região dele. E quando você vê a Mata, por exemplo, existem centenas de crianças. Você economizaria muito mais em fazer uma escola na Zona da Mata do que em ter que mandar a criança todo dia. Como aquela questão da hemodiálise. Você já viu quanto é que Panelas gasta com transporte público para fazer no Recife o que daria para fazer em Panelas se tivesse equipamento? Milhões. Com milhões você organiza a saúde de Panelas para as pessoas não precisarem ir. Ao invés de você queimar dinheiro com combustível, você traz a tecnologia para a cidade. Não é isso? Muito bem. Essa foi a resposta para a questão da educação. A outra questão foi sobre o turismo. Né? A BR, né? Panelas hoje não tem absolutamente nenhum atrativo. Então você precisa criar atrativos turísticos para que as pessoas possam querer visitar a cidade. Não é isso? Panelas tem e será, se depender de mim e das pessoas, caso me elejam, Panelas será reconhecida como o último reduto cabano, por conta da história que aconteceu lá em meados de 1800. E eu creio que isso seria um dos pontos que poderiam atrair Panelas. Já tem o festival, já tem a Serra da Bica, que é a história. Você só precisaria tornar Panelas conhecida como sendo o último reduto cabano. Isso atrairia todo tipo de turista. Qualquer caminhoneiro que conheça minimamente a história dos cabanos entraria numa cidade para conhecer a história daqueles guerreiros que fizeram a revolução na época e venceram. Né? Então eu creio que se você criar atrativos para as pessoas visitarem, sim. Se você ficar na politicagem barata, não. Porque Panelas parece hoje um sítio da Ucrânia, né? Todo estourado com bomba e buraco em tudo que é lugar, trânsito ruim, não tem prefeito de fato. Então é isso que Panelas é hoje. Realmente não tem atrativo. A prova, sabe de onde é que você tira? Dos próprios funcionários. Quando não tem festa e é final de semana, eles vão para onde? Vai todo mundo para da cidade, né? Pois é, prova que Panelas hoje não é atrativo nem para os panelenses. Porque eles saem, vêm curtir aqui em Cupira, em todo lugar. Até agora o senhor só respondeu as perguntas, né, minha, do Neca e agora no segundo bloco do Eugênio de Lima. Olhe para aquela câmera, use esse microfone. 5 minutos. Se o senhor não precisar dos 5, não tem problema. Mas fique à vontade aí para o senhor falar com o povo que está assistindo pelo YouTube, Facebook e também que está ouvindo pelo rádio. É isso. Essa mensagem não é para os bajuladores. Essa mensagem não é para pessoas que queiram vender seus votos. Essa não é para pessoas que tenham interesses espúrios em ocupar a administração pública para fortalecer os seus interesses espúrios e fazer com que as oligarquias continuem no poder. Essa mensagem é para as pessoas honestas do município que querem um município desenvolvido. Essa mensagem é para toda mãe de família que não quer que o seu filho se afaste da cidade para poder ganhar a vida
e ficar com saudade da sua família e talvez até morra fora ou longe do seu município ou entre nas drogas e fique abandonado. Essa mensagem é para todos aqueles que querem viver na sua cidade em paz, com emprego e desenvolvimento. Para as pessoas que estão cansadas e querem dar seu voto de protesto contra o sistema que está na cidade oprimindo as pessoas, tentando escravizá-las através da necessidade. Essa mensagem é para todos aqueles que querem, de fato, uma cidade livre de perseguição política, livre de assédio político, livre de políticos corruptos e uma corja que ataca a nossa cidade de maneira vil e covarde há tantos anos e que faz parte de um lado que sempre esteve ali e que mente dizendo que nunca fez parte desse lado. É um projeto completamente novo. Se falou aqui em nome de A, em nome de B, mas existe uma pessoa completamente diferente, que tem intenções completamente diferentes e que mostra através de argumentos que essas intenções são possíveis e que essas ideias são possíveis de ser executadas. Então, para essas pessoas que querem liberdade, para essas pessoas que querem um município desenvolvido com mais tecnologia, governado com inteligência, sem perseguição política na nossa cidade, para as pessoas que querem o nosso município com pujança, desenvolvimento, com prosperidade, o número que você vai digitar é 20 na urna. Digite o número 20 na urna se você não acredita no atual desgovernante da cidade e nesse projeto feito para ricos e que oprime os pobres. Digite o número 20 na urna, ainda que você não goste de mim, ainda que você não acredite no que eu estou dizendo, você vai estar dando um voto de protesto contra um sistema que você já sabe como funciona, que é um sistema que mente, que é um sistema que engana, que é um sistema que oprime, que é um sistema completamente às avessas do que é e do que tem que ser a verdadeira política. É uma oportunidade. O futuro pertence a Deus. Não há nenhuma janela de possibilidade que possa garantir que haverá outra candidatura futura minha. Não existe uma certeza, nem de absolutamente nada a respeito do amanhã. Nós sabemos que nessas eleições nós podemos fazer a diferença. E que nessas eleições, através dos homens e de mulheres de boa vontade e de que querem um município livre, nós podemos construir uma história completamente nova, com um município desenvolvido, que foram promessas que já foram feitas e não foram cumpridas. Eu sou Pierre Logan, tenho 37 anos, sou advogado. A família do meu pai veio do sítio Santa Cruz, a família da minha mãe veio do sítio Jundiá. Nasci pobre, morei em casa de taipa, enfrentei as dificuldades, fui para São Paulo, passei 10 anos longe da minha família e consegui uma profissão digna e consegui manter a minha família. Tenho 4 anos de vida pública apenas. Nesses 4 anos eu consegui ser o vereador com mais projetos apresentados e que viraram leis no município. O vereador que mais fiscalizou e que foi premiado 2 vezes pela União de Vereadores do Brasil como vereador destaque do Nordeste. O atual desgovernante de Panelas teve 8 anos como vereador, 8 anos como vice-prefeito, 4 anos como prefeito e provou ser um verdadeiro inútil. Então vocês têm como comparar 20 anos de vida pública do atual desgovernante da cidade com apenas 4 anos de vida pública de Pierre Logan. Se vocês fizerem essa comparação e forem objetivos e verdadeiros nos seus corações, vocês vão saber que o melhor nome para ser prefeito da cidade, para levar nossa cidade para o desenvolvimento, é Pierre Logan, e que o número correto para se colocar na urna é o sim, é o 20. O 20 é o sim. O outro número do meu opositor é o número não. É o que vocês não devem digitar caso vocês queiram um município desenvolvido. Porque o que ele promete é continuidade na desgraça que ele causou no município. O que eu prometo para vocês é que, se me derem a oportunidade, eu posso levar esse município para um lugar em que ele nunca esteve e talvez em que ele nunca sonhou, que é prosperidade, desenvolvimento e tranquilidade, liberdade para o nosso povo. Eugênio, em 30 segundos você consegue agradecer a sua participação aqui ao Pierre? Sim, Fique à vontade. Eu quero agradecer, Vilazo, mais uma vez aqui, a gente poder fazer parte da bancada. E sempre que a gente pode, né? Tá dando ajuda aqui, sempre. Dando suporte aqui aos colegas de Nova. Muito obrigado aí a toda a equipe. Neca. Não só agradecer a presença de Pierre, que nos deu esse momento de pool de audiência aqui, que melhor do que o meu amigo Zé Maria Leite Macedo disse que só é 1%, mas hoje Pierre aqui, que foi mais do que a nossa rádio aqui. Muito obrigado, Pierre, e que Deus derrame a luz do Espírito Santo sobre o seu caminho. Amém. Que você
é uma pessoa que, eu já disse aqui, não vou te adjetivar aqui mais nada, porque já disse muitas vezes aqui, a Câmara de Panelas hoje perde com a sua saída e poderá ganhar se você acreditar em Jota, votando em Jota, porque Jota vai ser, não um Pierre, mas vai ser pior do que Pierre para os fracos das gestões, porque Jota é mais explosivo do que Pierre. Eu conheço assim, Pierre ainda é moderado, mas Jota vai ser o nosso vereador lá na Câmara e ele sabe que tem voto na minha casa o número é qual? 15 mil. Olha como eu estou bem com Panelas, viu? Esquecendo até teu número, viu? 15 mil. E agradecer a toda a equipe aqui, o Guilherme, que assessora Pierre, todos os que tiveram por aqui, ao BR-104 aqui com meu amigo Eugênio de Lima, a Marcinho ali na técnica, e todos vocês que tiraram um tempinho da hora do almoço de vocês para escutar esse mestre aqui, que sempre nos dá uma aula de conhecimento toda noite. Quem tem a oportunidade, é como ele disse, é uma dose de conhecimento e de cultura. Boa tarde para tu, Pierre. Pierre Logan, muito obrigado, Pierre. O que se admira num cidadão, eu, Everaldo Costa, admiro, é exatamente o perfil que você tem. Você não muda com as pessoas, o tempo passa e, pelo contrário, você ainda fica melhor, né? Eu acho que a gente vai se lapidando com o tempo. Acho não, é assim mesmo, vai se lapidando, vai aprendendo mais e continue assim, porque nós precisamos de pessoas assim, não tem falsidade, é isso mesmo, é prego batido, ponta virada, doe quem doer, se não gostar, coma menos e aí se vire para lá. Então, parabéns para você, Pierre, muito obrigado por você ter aceito o convite aqui está. Sei que a correria é grande, sei que você está nessa correria, o pessoal esperando você para conversar, para visitar, para receber sua visita, na verdade, mas você tirou esse tempo e aqui está. Não é a rádio que ganha, não é o programa, mas quem ganha é o povo que esteve até agora atentamente ouvindo o que você falou e respondendo às nossas perguntas aqui. Muito obrigado e as suas considerações finais e até a próxima. Muito obrigado, Everaldo, Neca, Eugênio, obrigado ao Cabelo de Raposa, a todos que fazem aqui a nova. Eu agradeço demais pelo convite. Eu quero deixar aqui para o pessoal que está me ouvindo ou me vendo a primeira vez, pode me seguir lá no Instagram, é @PierreLogan. Você pode também acessar meu canal do YouTube, Pierre Logan Oficial, se inscrever e ativar o sino para você assistir o programa que o Neca falou, O Café. E também me seguir através do Facebook, me dando um like lá no Facebook, me seguindo. @Pierre Logan no Instagram. Se você quiser me seguir lá, eu agradeço, vai ser um prazer ter você lá nas minhas redes sociais. O atual desgovernante da cidade foi convidado para vir para Nova. Todo mundo foi convidado. Mas caso ele não aceite, eu terei o maior prazer em ocupar o horário dele aqui na Nova, viu? Pode me convidar para o dia que ele não aceitou vir para eu ocupar o espaço. Porque aí... Ele negando é um direito que ele me dá. Esse programa aqui, Pierre, não interrompendo você, mas já interrompendo, esse programa aqui é o terror de alguns políticos. Porque as minhas perguntas são perguntas do povão. A minha linguagem é a linguagem do povão. Eu entendi que ele arregou. Então tem muitos políticos que não têm coragem de vir aqui. Aí, para não vir aqui, usa aquela desculpa de que... E tem audiência? Prefeito, prove que você não é um arregão e vem aqui neste programa. Mais do que isso, eu gostaria de desafiá-lo aqui ao vivo para um debate. Não, nem precisa parafusar nenhuma cadeira, porque eu sou a favor da legítima defesa, portanto eu não agrido ninguém. E do outro lado, ele não pode com a cadeira para poder me atacar. De qualquer forma, eu estou desafiando aqui para um debate. Pode ser aqui, pode ser em outra emissora ou em qualquer emissora que ele quiser. E se ele quiser, ele pode até levar as perguntas para casa para responder e eu venho de surpresa. Mas se não quiser nenhum debate, vem aqui para prove que não é um arregão, porque foi o que ficou subentendido na fala de Everaldo. Eu não estou dizendo nada. Foi o que ficou subentendido. E caso o senhor seja um arregão de fato e não aceite o horário aqui, eu gostaria muito de ocupar o espaço dele para falar para o povo. Deixa eu falar uma coisa. Faz 5 anos. Quase que não sai agora que eu chega de dar uma engasgada aqui. 5 anos. Quando o Jota esteve aqui no programa, eu até lembrei hoje também, mas acabei passando. Não é que eu esqueci, acabou passando. Mas esse programa vai completar 5 anos agora, em novembro.
O Jota faz parte da história desse programa, que quando eu escolhi o nome, ele foi uma das pessoas que eu liguei, ele estava em São Paulo, e falei sobre o nome, ele disse, o nome é esse, Sintonia Política. E eu pedia muita coisa para o Jota naquela época, porque eu nunca fui bom com internet. Eu pedia muita coisa para o Jota em São Paulo, e o Jota me ajudou muito nesse sentido. O Pierre, mesmo antes de ser candidato, sempre veio aqui nesse programa, sempre veio, sempre nos respeitou. O senhor sempre nos respeitou. Eu nunca ouvi dizer que o senhor saiu por aí falando mal do programa. Nunca. Pelo contrário. Everaldo, na hora que precisar é só chamar. A sua vinda hoje aqui, mas já faz um tempo que o senhor não vem aqui. Já faz um tempo que eu não convidei. A verdade é essa. Não é para o senhor não ver porque eu não convidei, não. Porque eu convidei o senhor não veio, não. O senhor não veio aqui porque faz um tempo que eu não convidei. E eu só vou onde sou convidado. Exatamente, exatamente. E eu nunca ouvi o senhor falar uma vírgula mal deste programa. Diferente de outros políticos que acham que só precisa de rádio, meu amigo Guilherme. Na época da eleição, passou a eleição, sai falando mal, Eugênio? Sai falando mal, criticando, porque não tem audiência, porque não tem isso, não tem aquilo. Então, não, né? Então, este programa tem sido aí para alguns políticos da região o terror. Para alguns políticos, deixando bem claro. Nós somos o terror aqui. O Neca, com esse bocão dele, assusta os políticos. Eu, com a minha pergunta direta aqui, que eu sou do povão mesmo, acaba assustando. Eu vou lá nada, o cara só pergunta bobagem. Então, parabéns para você, né? Muito obrigado. É isso. Muito obrigado a todos. É uma satisfação. Eu ficarei muito feliz em ocupar esse espaço. Manda um abraço aqui para Marcão, viu? Manda um abraço para Marcão aqui de Cupira, Marcão. Um abraço. Abraço, Marcão. Aproveitando os abraços aqui para minha noiva Sheila, que está em Caruaru. Um abraço para você. Um abraço para minha mãe, Dona Dora. Eita, Dona Dora, com saudade. Um abraço para a senhora e um abraço para a mocinha também, a moçada que está lá. Em Panelas, um abraço para todo mundo aí do grupo de oposição que permanece firme, Dona Edith também, todo mundo que permanece firme com o nosso grupo, a nossa bancada de vereador, um abraço a todo mundo, muito obrigado pela confiança e vamos para a luta.